Você sabe o que é o Crescente Fértil e por que a história e a arqueologia consideram essa região como local de surgimento das primeiras cidades da humanidade? O Crescente Fértil é uma região que fica entre a Ásia e a África e é banhada pela bacia hidrográfica de importantes rios, como o Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Jordão e também o Rio Nilo. E nessa região atualmente estão localizados países como Israel, Jordânia, Kuwait, Egito, Líbano, Palestina, Chipre, Irã, Turquia e também a Síria. E recebeu esse nome por conta do seu formato, que lembra muito o aspecto de uma lua crescente. E essa expressão se tornou popular quando foi utilizada pela primeira vez pelo arqueólogo James Henry Breasted, lá no ano de 1906, no comecinho do século XX. Essa região, que tem entre 400 e 500 mil quilômetros quadrados, é extremamente importante para a história da humanidade. Isso porque foi nessa área, no entorno desses rios todos, que se desenvolveram as importantes técnicas para que se pudesse fixar um grande contingente humano em um único território, a agricultura e a domesticação de grandes rebanhos de animais herbívoros. Essas condições permitiram que essas civilizações se tornassem sedentárias e, consequentemente, acabassem aprimorando ainda mais as técnicas agrícolas, promovendo então aquilo que os historiadores chamam de Revolução Agrícola. Uma significativa transformação na forma e na quantidade de produção de alimento para suprir as necessidades desses grupos humanos. E também a Revolução Urbana, com o surgimento das primeiras cidades-estados da humanidade, o que consequentemente também levou ao desenvolvimento de uma outra técnica, uma outra forma de viver que acabou promovendo um sucesso ainda maior para essas populações, que era o comércio, onde esses grupos trocavam conhecimentos, mercadorias, aprendizados e cultura. É fundamental que você reconheça o desenvolvimento dessas civilizações lá por volta de 9.500 ou 8.500 anos antes de Cristo, através do contato que esses povos tiveram com esses cursos fluviais, já que além de uma fonte de água permanente, essencial para a vida humana, as cheias anuais desses rios proporcionavam uma fertilização em suas margens, trazendo matéria orgânica e permitindo que a produção de alimentos se renovasse todos os anos. Além disso, a própria posição geográfica ou a interferência do homem no meio fizeram com que novas técnicas para a sobrevivência se desenvolvessem, associadas à agricultura e à própria existência do homem nessa região. A produção de cerâmica para produzir tijolos e artefatos para o dia a dia, a arquitetura para armazenar água em tempos de escassez ou também para controlar a fúria da natureza em períodos ou anos onde as cheias vinham com mais agressividade. A irrigação e a drenagem para criar novas áreas de cultivo, permitindo que essa população se abastecesse ainda mais com mais alimentos. Todas essas técnicas e habilidades surgem a partir da necessidade de o homem controlar a natureza e utilizar com muito mais produtividade os recursos fluviais disponíveis. E também por conta de todas essas características, essas civilizações passaram a ser chamadas também de civilizações potâmicas. Potâmicas que vem do grego pótamos, que quer dizer rio. Logo se conclui que elas dependiam fundamentalmente dos rios e dos recursos fluviais para sua sobrevivência. A intensificação das atividades humanas promoveu uma maior divisão do trabalho, o que levou consequentemente a algumas situações ou algumas atividades serem desenvolvidas apenas por um grupo específico. Foi nesse período também que ocorreu um grande desenvolvimento dos padrões numéricos e matemáticos, e
consequentemente da escrita, técnicas que ajudavam a controlar a sociedade e a permitir que houvesse um planejamento com relação à sua própria sobrevivência. E esse ritmo intenso para organizar e planejar a sociedade foi decisivo para se ter um desempenho cada vez melhor nas formas de comunicação, no comércio e também no desenvolvimento das primeiras leis escritas da história da humanidade. O Crescente Fértil, em seu período áureo de desenvolvimento, que vai de cerca de 9.500 anos antes de Cristo, com a domesticação de cabras e o cultivo de trigo, até aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, que vai até a domesticação dos cavalos e das primeiras videiras, abrigou milhares de pessoas. E por isso, essa região passou a ser conhecida como o berço da humanidade, abrigando inúmeras civilizações da antiguidade, como assírios, egípcios, persas, sumérios, acádios, hebreus, fenícios e outros povos também. E essas civilizações são extremamente importantes porque inúmeras condições técnicas ou habilidades que nós reconhecemos hoje e que foram aprimoradas nos últimos milhares de anos surgiram inicialmente nessa região, o que reforça o caráter e a importância do Crescente Fértil como o verdadeiro berço da humanidade. Essa região, então, é de extrema importância e interesse para a história da humanidade, pois marca cronológica e geograficamente o início da civilização humana a partir das grandes cidades. São hábitos, costumes e técnicas de sedentarização que foram sendo moldadas e adaptadas nos últimos milhares de anos e que certamente se fundamentaram na utilização e na observação do meio ambiente para suprir as suas necessidades e fazer valer a sua própria existência. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que esse tema tenha te ajudado de alguma forma a repensar as origens da nossa humanidade, mas também a compreender a importância do desenvolvimento das técnicas e habilidades lá dos povos pretéritos para que nós possamos estar aqui hoje. É claro que esse é um assunto muito complexo, mas que é muito importante para que nós possamos compreender a dinâmica e o aperfeiçoamento das técnicas, dos costumes que foram fundamentais para o desenvolvimento da humanidade. E como eu gosto de deixar uma referência bibliográfica para vocês, vou repetir dessa vez uma obra que eu já citei num vídeo anterior, mas que é fundamental para compreender essa dinâmica, que é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do professor Yuval Harari. Um best-seller que é extremamente importante e que na parte 2, que fala sobre a Revolução Agrícola, nos dá uma compreensão muito ampla, muito dinâmica sobre esse processo e de como essas transformações foram impactantes e dinâmicas para que a sociedade se modificasse e se adaptasse às suas reais necessidades. Então, se você quer ter uma visão mais ampla e mais dinâmica sobre esse assunto, Sapiens é uma excelente opção e que, de certa forma, ainda você vai ter uma ampla visão sobre outros temas, já que ele não trata apenas desse assunto e trata de vários outros aspectos relativos à nossa própria existência. Então, se você gostou desse vídeo, recomenda para um amigo, para um professor, para um colega, para alguém que está estudando esse tema, para alguém que está se preparando para o vestibular e para o Enem, porque esse é um assunto que cai, especialmente quando nós pensamos nas origens da humanidade, ele sempre vai aparecer. Então recomenda para alguém, divulga nas redes sociais. E se você quer ter acesso aos vídeos de história que eu posto toda semana aqui no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like, que eu tenho certeza que um desses assuntos vai ser importante na sua jornada, na sua formação, na forma como você discute esses temas tão importantes e tão caros ao conhecimento, e que com certeza vai te promover uma visão diferenciada. Então, se você gostou do vídeo, aproveite também e assista aos outros vídeos que eu deixei indicado aqui na descrição ou aqui também como recomendação no vídeo, que eu tenho certeza que eles vão te promover uma visão mais complexa sobre esses assuntos. Beleza? Então é isso aí, agradeço a você que ficou até o final e semana que vem voltarei com um novo vídeo, com um novo assunto que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Valeu, tchau, tchau!